Boa tarde, eu sou Érica Mota, eu sou engenheira e gerente da área de cidades da BCP. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que esse é o segundo evento da área de soluções para cidades. Nesse evento aqui, nesse encontro nosso, nós teremos a temática sobre calçadas. As melhores práticas na elaboração de plano anual, projeto e execução de calçada com acessibilidade. Nesse evento, faz parte de uma rede liderada pelo Regional Rio de Janeiro do Espírito Santo, da BCP. E para falar um pouco sobre isso, eu vou passar a palavra para o Eduardo Dávila, que é nosso gerente da Regional Rio de Janeiro Espírito Santo. Olá, boa tarde, Olá. Obrigado, Érica. Seja bem-vindo, Luiz, depois. Bom, essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro Espírito Santo, e ela tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos, empresas e pessoas, né, com o intuito de desenvolver tecnologias à base de cimento. Afinal, ninguém faz nada sozinho, certo? E essa rede engloba a cadeia produtiva que oferta soluções para cidades, pavimentação, edificação, e é composta pelos fabricantes de artefatos, concreteira, produtor de argamassa, projetista, construtores, entidades de ensino, e que mais se interessar pela proposta de compartilhar conteúdos de melhores práticas, cases de obra, normas, procedimentos, tendências e realizar as visitas guiadas. Na sequência de hoje, né, Soluções para Cidades, do evento de hoje, nós ainda vamos tratar ainda dos seguintes temas: a experiência latino-americana, a pavimentação urbana de concreto, o case de Cachoeiro Itapemirim, sobre pavimentação, vamos falar sobre pavimento permeável, dimensionamento e projeto, vamos ter o curso de execução de pavimento permeável também, ruas e calçada, vamos tratar sobre mobiliário urbano, infraestrutura urbana, e aí, no caso, um foco no saneamento, contenções de encostas e a novidade, as visitas guiadas, né? Vamos fazer visitas guiadas em obra. Então, fiquem ligados aí no grupo vocês terão mais informação. Com você, Érica. Como vocês podem ver, tem muito assunto interessante pela frente. Quem quiser participar desse grupo do WhatsApp, ele depois aqui no chat vai colocar o número, aí vocês entram em contato com a Renata, que ela acrescenta vocês nesse grupo. Vocês vão poder assistir e acompanhar da casa de vocês, do escritório, de onde vocês estiverem, webinars, cursos, além de informações dos grupos de WhatsApp e nas redes sociais disponíveis aqui, né, da BCP, YouTube, Facebook. Então, nós estamos abertos a sugestões de temas durante a apresentação e vocês poderão também usar o chat para dar algumas perguntas, fazer perguntas e algumas sugestões. Eu vou convidar agora o nosso instrutor, nosso palestrante, uma pessoa muito querida, que é o arquiteto Luiz Gustavo Guimarães. Luiz, está por aí? Boa tarde, tudo bem? Bom, o Luiz, ele é arquiteto e urbanista, também tem um MBA em Marketing e Gestão de Clientes, e ele é atualmente um especialista em desenvolvimento setorial pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Ele coordena o programa Calçada Acessível, que é um programa fruto de uma parceria da BCP e da FIRJAN já há 10 anos. E hoje ele vai participar, ele vai dividir um pouco com a gente a experiência desse trabalho muito bacana que ele faz aí já há muito tempo, né, Luiz? É verdade. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também, sem ser no meu nome, mas também no nome da instituição, da FIRJAN, a oportunidade, né, de estar compartilhando com vocês essa experiência tão incrível que é coordenar esse trabalho com pessoas incríveis de várias prefeituras. Como a Érica falou, está completando esse ano 10 anos e a gente já tem algumas coisas para estar compartilhando com o pessoal que é focado, tem esse quase sacerdócio sobre a acessibilidade, né? E é muito legal e a gente está muito feliz e muito contente de estar com vocês aqui hoje. Isso aí, Luiz. Vocês têm uma apresentação para fazer aqui? Sim, temos sim. Compartilha com a gente. Vamos lá. Está na tela inteira aí? Ainda não. Agora sim. Agora foi? Sim.
Ok. Bom, vamos lá. A gente está aqui muito, repito, né, muito contente por estar compartilhando essas informações. Eu vou apresentar rapidamente aqui o que é o Programa Calçada Acessível. O Programa Calçada Acessível, ele tem essa função, né, além da parceria, como a Érica já citou, da BCP e da Firjan, o nosso outro parceiro são as prefeituras, né, que topam trabalhar em prol da acessibilidade. Né? A gente tem uma metodologia específica para trabalhar com a gestão pública, e é isso aqui que a gente vai estar apresentando, tá? O programa rapidamente, depois a gente entra no que foi proposto aí pela BCP, que são os nossos projetos, obras e a questão do manual técnico também, tá bom? Então, só para reforçar, a gente tem aqui a Firjan e a BCP como parceiras desse programa. Temos dois players também importantes, que é o Enduecimento e o SNIC, né, que são sindicatos que têm a ver com o assunto também sobre desenvolvimento de cidades. O Enduecimento e a Firjan, ele é representado pelo Marcelo Caiuca e o Eduardo representando a BCP nessa parceria aí, que tem grande sucesso aí nas prefeituras, a esse tempo que já foi falado. Bom, qual é o nosso objetivo para levar conteúdo para as prefeituras? Eu não quero me alongar muito aqui, mas rapidamente eu queria falar sobre orientação técnica, né? Eduardo muito bem falou que a gente não faz nada sozinho, então a gente não tem nenhuma pretensão de ensinar um assunto que é tão antigo, né? A NBR 9050 ela já existe desde 1985, muitos profissionais hoje já conhecem um assunto, mas a gente tem algumas outras coisas, né? Um know-how já específico sobre o assunto, e a gente faz essa orientação técnica a todos esses atores que estão aí na tela para vocês aí olharem. A gente também vai no intuito de trocar experiência, então a gente tem um vasto material, né? Principalmente quando eu falo de material técnico, é o material da BCP, né? Que tem um histórico excelente, aí, um envolvimento com as cidades assim, que poucas instituições têm a nível Brasil, e um pé dos munícipes e dos cidadãos que passam por ali, das pessoas que passam por ali. Bom, algumas características do programa: o programa é uma assessoria sem custo para a prefeitura. O que nós temos com a prefeitura, na verdade, não é um convênio, é uma carta de intenção assinada pelo prefeito, e aí a gente tem o aval para trabalhar com todo o secretariado, e o que mais é importante de tudo, trabalhar com os técnicos das prefeituras, que realmente é o que se envolvem mais nesse processo. Um programa é um programa com característica multidisciplinar. A gente precisa, na verdade, de todas as secretarias envolvidas, porque a acessibilidade ele é um assunto tão transversal que, na verdade, na prática, quando a gente sai da teoria e vai para a prática, a gente percebe que esse assunto ele corta todas as prefeituras, né? Saúde, educação, obras, urbanismo, meio ambiente, enfim, todos têm um papel fundamental nesse processo, né? Porque o que nos importa quando a gente vai construir o nosso material, que eu vou apresentar rapidinho para vocês mais à frente, que é o manual técnico, o que a gente conta nessa discussão saudável que nós fazemos com eles, não é a experiência em obras, né? Não é o diálogo técnico e exclusivo sobre isso, mas sim a experiência que cada um pode trazer para dentro do manual. Então, é importantíssima a participação de todas as secretarias. Com isso, ele se torna mais participativo e ele também tem uma característica de apartidário, a gente fala estreitamente as questões técnicas sobre o assunto. E os benefícios que a gente começou a observar na caminhada é que as equipes ficam mais capacitadas e qualificadas. Lógico que todos os profissionais eles já têm uma experiência muito boa, mas a gente consegue agregar também com o nosso conhecimento, e aí, consequentemente, melhora-se os projetos de execução das obras. Os projetos saem mais elaborados, né, mas sempre com o foco da mobilidade a pé. A padronização das calçadas através do manual técnico, né, é quando nasce o produto do programa, que é o manual técnico e o folder.
de calçada, e o que é mais importante, que é uma cidade mais acessível a todos os cidadãos, né? Esse é o propósito, o maior propósito desse programa. Quais são os 2 produtos que nós trabalhamos junto com as prefeituras para a gente seguir em frente? É o Manual Técnico de Calçadas, então a gente não denomina ele como uma cartilha, mas sim como um manual. E aí, a partir desse manual, a gente faz toda a questão de padronização dentro desse instrumento, tá? E toda a construção, reforma da calçada, ele precisa seguir esse manual. E o outro produto é o folder de calçada, que é um material de apoio, um material mais simplificado, onde ele serve para divulgação desse manual dentro da cidade. Outro apoio que nós damos também, além da construção do manual técnico e do folder de calçada, é assessoria em projetos e assessoria em obras, né? É lógico que nós não desenvolvemos, não fazemos obras e nem fazemos projetos, mas todo esse processo de projetos e obras que estejam em andamento e que tenham a ver com acessibilidade, a gente também faz esse acompanhamento junto com eles, fazendo toda essa assessoria. Esse é o nosso workshop, muito conhecido aí pelas cidades, né? Nada melhor do que a prática. Eu queria fazer uma citação aqui muito especial da Regina Cohen, da arquiteta Regina Cohen, que nos presenteou em alguns momentos, bem no início do programa, com a presença dela, trazendo uma vasta experiência e agregou muito ao programa. Agradecer a ela por tudo que ela compartilhou conosco também. E essa é a parte onde a gente coloca os profissionais, os técnicos, os arquitetos, engenheiros, estagiários, secretários e até prefeitos, né? Alguns prefeitos já participaram dessa capacitação, desse workshop, que nada mais do que estar no lugar do outro, né? O estar no lugar do outro é muito importante. Então, a gente precisa ter essa experiência para que o nosso conceito de projeto ele possa passar por uma mudança radical, né? Uma coisa é a gente falar de acessibilidade de 9 às 5 da tarde, outra coisa é a gente vivenciá-la, mostrando que realmente pessoas com deficiência têm uma desvantagem muito grande hoje nas cidades, né, com relação ao deslocamento principalmente. O programa ele tem uma metodologia específica, ele tem 8 etapas, então nós fazemos uma apresentação ao prefeito para que ele faça a adesão ou não, né, e a gente busca essa autorização. Na segunda etapa, que é a sensibilização, que é o workshop de capacitação técnica. A terceira etapa é a elaboração do manual técnico e folder de calçada, já com a equipe toda reunida para discutir o assunto e começar a criar o manual e o folder. Tudo isso pronto, a gente vai para a etapa 4, que é uma reunião com o prefeito e os secretários para aprovação do material construído pelos técnicos. Na quinta etapa, a gente faz uma mobilização na sociedade, que, na verdade, a gente apresenta o manual e todo o produto construído pelos técnicos da prefeitura para a sociedade civil organizada. A sexta etapa já é a criação da lei ou decreto, então todo esse material ou ele vai virar uma lei ou ele vai virar um decreto na cidade, e isso é decidido pela gestão pública, não por nós. Na etapa 7, já é finalizando a etapa de impressão gráfica, caso seja necessário, ou a disponibilização de todo o material no site da prefeitura para download, para quem quiser estar acessando ou fazer alguma obra. E a etapa 8, que eu considero a etapa mais importante, que é todo o engajamento e a implementação do manual no município, né? Como que ele, depois de pronto, ele vai se perpetuar dentro da prefeitura, entrando numa rotina normal dentro do dia a dia dos técnicos das prefeituras, para que esse trabalho seja contínuo dentro do dia a dia da cidade. Um resumo do programa: nós temos hoje 22 municípios participantes no programa, 1.540 profissionais já capacitados e já temos 4 leis e 5 decretos construídos pelas prefeituras, né, dentro do programa. Bom, e aí entrando no manual técnico e no folder, eu queria trazer uma referência aqui para vocês,
da Prefeitura de Guapimirim, né? Nós estamos junto com eles desde 2013, se eu não me engano, e já estão, já terminaram, na verdade, né? Em junho desse ano, mês passado, eles terminaram a revisão 1 do manual, implementando todas as atualizações da norma 9050, a norma 16537 também, importantíssima para a questão de pisos táteis. A gente fez toda uma reformulação, na verdade a equipe fez, né? A equipe está de parabéns por isso. Um manual que eu queria trazer como referência aí. Esse é o folder de calçado, o material mais simplificado, que é aquele que nós comentamos, né? Então, aí você tem toda a padronização de calçada, os parceiros, as secretarias que precisam ser contactadas e a capa com o nome Guapi a Pé. Ficou muito, muito bacana. Acessibilidade nas calçadas, né? Aqui eles explicam também as faixas da calçada, né? Para quem não sabe, calçada tem nome, dependendo da faixa e da largura dessa via, ela tem nome, né? Ela tem a faixa de serviço, faixa livre, faixa de acesso, isso tudo muito bem explicado aqui também. A importância do piso tátil e uma imagem que ficou muito bacana de um trecho de calçada, né, pegando aí uma esquina e andando ali um trechinho da calçada com os mobiliários urbanos nos lugares certos e chamando a atenção também para a entrada de veículos e quem é responsável, né? Isso também é muito interessante de estar divulgando. Então, através desse material simplificado, a gente chega no manual de Guapimirim. Aí temos um índice, né? Esse índice a gente conversa muito quando a gente está na parte teórica dos assuntos, que é quanto mais você abrir esse índice, melhor para a cidade, né? Então, ao invés de você ficar falando só de calçada, você amplia esse nome, né? Calçada, para vários itens, porque calçada se conecta com um monte de coisas, né? Calçada se conecta com estacionamento, com rampas, com ciclovias, com travessias. Então, tem uma série de questões a serem vistas, né? Não sei se eu falei, mas o município de Guapimirim também já tem um decreto construído para o assunto de calçada lá. Então, a gente inicia aqui com o desenho universal, né, os 7 princípios do desenho universal, explicando a importância de cidade para pessoas. É muito importante, quando a gente conversa com eles, tentar colocar no manual uma questão de você educar a pessoa que está lendo esse material também para que a pessoa entenda um pouco mais da importância do assunto, né? Não é somente uma calçada. As vias públicas, então, elas bem estruturadas aí, cada parte sendo explicada ali em cima. Ficou um pouquinho, não, acho que ficou bem pequenininho, mas eu vou tentando aqui ajudar vocês aqui na leitura. Tá, a infraestrutura cicloviária, né? A gente não entra a fundo nessa parte, mas é só para explicar que a ciclovia também tem conexão com calçadas, principalmente nas travessias. A parte de dimensionamento, então, dependendo da largura de toda a via, que é o arruamento mais a calçada, você tem uma formulação aí, uma composição do que pode ser construído ou não. E as calçadas, novamente, então, com a divisão, faixa livre, faixa de serviço, faixa de acesso, muito bem explicado e representado aí. E as faixas de travessias, extensão de calçadas. O piso tátil, isso é uma parte muito importante, porque quando você erra o piso tátil, quando você erra a composição do piso tátil, é a mesma coisa que você não ter feito nada, né? A pessoa com deficiência, o cego, ou uma pessoa que tem baixa visão, ela pode ou não ser orientada por esse tipo de piso, um piso orientativo, né? Depende muito da pessoa, né? Se ela foi educada a andar numa rota acessível construída com piso tátil, ela sabe muito bem o que deve fazer, quando treinada e quando educada para isso. Agora, se o município erra nessa composição tátil, fica muito difícil para eles essa locomoção. Tá? Então, a padronização de calçadas, dependendo da largura, foi construído um padrão para isso. Rebaixamento de calçadas. Aqui, no lado esquerdo, um pouquinho lá em cima, no canto superior, tem uma tabelinha
que fala, dependendo da altura do meio-fio, o quanto que é para fazer de profundidade de rampa dentro de uma calçada. Então, não precisa ficar fazendo conta, é só olhar a tabela e os detalhamentos estão logo abaixo. Rampa longitudinal, rampa transversal, ruas em aclive e declive, que é um momento muito crítico quando a gente chega nessa parte de intervenção. Os degraus e escadas também, que fazem parte do cotidiano do espaço público, que é um exemplo, uma situação de praça. Você pode ter praça em vários níveis, e para isso você não pode deixar de fazer toda a sinalização com peso tátil e também nos corrimãos a questão do braille, né? Obras em entulho, como é que o munícipe ele recebe a obra, ele recebe o entulho, né? Como é que ele descarta o entulho, como é que ele recebe o material de obra, isso tudo explicado. As esquinas, valorizando aí a questão dos pedestres, entrada de veículos, que é muito importante, mobiliário urbano, então, dependendo do tipo de mobiliário urbano, ele tem um posicionamento na calçada, e isso tudo também influencia em função da questão da largura que a calçada tem. Os parklets, que é uma opção muito bacana de você retirar uma vaga de carro para fazer uma extensão do espaço público. Paradas de ônibus, estacionamentos, é importantíssimo isso, porque a gente vê que nem toda a área de embarque e desembarque é acompanhada de rampa, e isso é obrigatório para que a pessoa com deficiência, utilizando a cadeira de rodas, ela acesse a calçada. Infraestrutura verde, muito bem explicado aqui, um exemplo de jardim de chuva, né, ajudando aí na microdrenagem das cidades. Calçada verde, que é um conceito muito, muito bom, porque você começa a melhorar a questão do clima em cidades também. E as árvores urbanas mais qualificadas para o passeio público, né? Então, eu tentei fazer um resumo do manual. O manual tem 108 páginas, mas eu tentei fazer o máximo de resumo possível, mas acredito que vocês possam estar em breve acessando esse material, caso queiram, tá? Não mostrei, mas também já está dentro do manual todas as tecnologias para a pavimentação, tá? Então, a gente tem lá o pavimento intertravado, o concreto moldado em loco, ladrilho hidráulico e o piso permeável, né? O pavimento permeável, com todas as suas opções. Com relação à qualificação, requalificação de espaços públicos, eu quero trazer aqui um exemplo que foi muito fiquei muito contente de participar, que foi a requalificação da Avenida Doutor Arruda Negreiros, em Japeri, no Rio de Janeiro. Eu queria falar rapidinho aqui, para quem não conhece, para quem não é do Rio, né, Japeri fica no estado do Rio de Janeiro, tem uma área territorial de aproximadamente 82 mil quilômetros quadrados, e uma população estimada em 104, aproximadamente 105 mil pessoas. Tá? Essa é uma via muito importante para a cidade, uma das vias interessantes ali, porque ela tem uma movimentação muito grande de pedestres, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Eu queria falar também sobre essa parte da requalificação. Ela foi toda já seguindo o manual Caminhar por Japeri. Japeri também tem um manual, já tem um decreto também, e a gente já conseguiu seguir o manual certinho nessa intervenção, nessa requalificação dessa rua aí. Ela tem um uso misto, né? Tem uma característica muito, muito peculiar, porque ela tem serviços, saúde, segurança, lazer, transporte. Na parte de serviços existem oficinas, comércios, correios, oferecendo aí para a população. Saúde, tem o CAPS, que é um centro de assistência psicossocial. O posto de saúde municipal também fica nessa rua. Na segurança, nós temos um posto policial da área de segurança. Lazer, nós temos uma praça que está sendo construída agora. E o transporte, nós temos 2 modais, que é o trem e o ônibus. O modal ônibus, ele consegue, nesse ponto que tem no final dessa rua, consegue levar para Miguel Pereira, para Tito Férias e Paracambi. Então, as pessoas circulam muito por ali também para pegar esses 2 modais também. Tem um acesso ao bairro, que a gente chama aqui no Rio muito, muito frequentemente de calçadão, e residências unifamiliares também. Então, esse é o projeto.
da extensão toda da via, aproximadamente 220 metros. Aqui a gente já vê alguns detalhamentos na prancha, alguns cortes também, que isso é importante para nortear o empreiteiro que vai fazer a obra. E a extensão da praça, que está sendo construída agora também, que vai ser uma extensão da calçada. E um ambiente de lazer para essa população. Bom, então a gente tem aí uma situação muito difícil, que é, né, a pavimentação já um pouco degradada. Hoje ela é uma via de mão única, mas ela era uma via de mão dupla, né? A Secretaria de Trânsito fez uma modificação nesse trecho aí. Tá? Então, uma coisa importante a ser dita também é o seguinte: para uma intervenção dessa, parece que não é grande coisa, né? Parece 220 metros, né? Mas nós temos 4 secretarias envolvidas nessa obra, né? Porque, como o Eduardo falou, ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente precisa, e é importante que todas as secretarias participem. Nesse exemplo, nós temos Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito e Meio Ambiente participando desse projeto. Tá? Essa é a configuração da rua, como ela estava, né? Então, aí, à direita da nossa tela, a gente tem aí uma série de pneus que uma moradora fez para que as pessoas parassem também de jogar entulho ali. Então, ela, com a criatividade dela, fez esse jardim aí. É óbvio que impede, né, a questão da acessibilidade ou mesmo de transitar, até porque não tem muita calçada ali. Mas foi uma forma do munícipe entender que poderia ser algo que coibisse ali a questão de jogar entulho. Pessoas andando na rua, né? A gente está vendo uma criança aí com a mãe andando pela rua, carros na calçada, algo muito comum nas cidades. A equipe técnica no levantamento do que a gente precisava fazer. Do lado esquerdo, nós temos aí, vocês veem que a calçada não tem continuidade de um lote para o outro, a gente tem degraus e muitos obstáculos, isso precisou ser resolvido. Do outro lado, do lado direito, é mais fácil, porque como é um nível mais contínuo, a gente não teve tanto problema. E aí iniciou-se a obra, a estratégia foi começar pela via, pelo arruamento e depois ir para as calçadas, né, retirando toda a pavimentação existente. Essa rua também foi feito todo o saneamento, toda a troca de rede, as máquinas trabalhando, e aí a gente já começou a colocação do meio-fio, o meio-fio com a sarjeta. Isso é muito raro de ver hoje na cidade, né? Mas a sarjeta faz parte dessa infraestrutura e ela precisa estar representada ali fisicamente, principalmente. Esse meio-fio foi extrusado, então ele é uma composição única ali, tá? A prefeitura teve uma felicidade de estender aqui, fazendo toda essa esquina, que é uma esquina também de travessia pedestres, né? Aí os maquinários já fazendo a preparação da base e começa aí o assentamento do piso. O piso escolhido para o arruamento pela prefeitura foi o piso 16 faces cor natural, 10 centímetros de altura, com 35 MPa. A pavimentação toda pronta. Então, eu tenho um antes e depois aqui dessa requalificação, e a próxima parte é a parte das calçadas. Definimos também, junto com o empreiteiro, na verdade já tinha sido definido pela arquiteta da prefeitura essa paginação, e aí nós orientamos o empreiteiro para que a gente não tivesse nenhuma novidade lá na frente, né? Essa foto aí, eu chamo a atenção, é para esses tubos que ficam bem aí próximo ao piso, que joga água no pavimento, né? Principalmente no pavimento novo, jogando essa água você pode danificá-lo com o tempo. Então, toda esse deságue de água ele foi colocado para baixo da calçada. E aí começa a nascer o padrão com a rota acessível. Essa aí é uma área onde tem um mercado, que atende boa parte dessa região, e já com piso direcional amarelo, respeitando aí a tabela de cores da 16537, né, da NBR 16537, com relação à contrastância do piso tátil com o piso adjacente. E aí as calçadas já sendo reconstruídas, né, refeitas, as rampas para garagem diferente de rampas de travessia,
A gente explicou muito bem isso e o pessoal acatou, e a obra está ficando muito, muito boa para a gente ter aí como referência também. Tá? E aí a gente conseguiu colocar algum tipo de ajardinamento, né, usando a faixa de serviço para isso, e a qualificação pronta aí, ao lado direito de vocês está o tapume, para falar da praça, né, que eles estão construindo lá, com uma extensão da calçada. Eu trouxe aqui também um exemplo, para finalizar, de Maricá. Né? Maricá também foi uma das nossas maiores satisfações aí de estar trabalhando com eles, uma equipe incrível também. Todos são, né? A gente fica muito contente de ver tanta gente nas prefeituras com empatia ao tema, né? E a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Então, o exemplo de Maricá, eu trouxe 4 obras, se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5 obras, onde a gente tem várias requalificações de espaços urbanos também, principalmente de praças. A lona cultural de Noã, que ficou uma graça essa praça, uma lona acústica ali, e toda requalificada, né? A faixa de travessia muito bem feita, com uma rampa longitudinal. E aí a gente vê a largura da faixa de travessia com a entrada da rampa, né? Isso é muito, muito interessante para que as pessoas entendam que rampa não é dispositivo para pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas. Mas a rampa é para todos, né? A acessibilidade é para todos. Então, aqui a requalificação, também trazendo algumas fotos para vocês, com piso tátil, também contrastando com o piso adjacente. Essa placa de piso tátil, ela é uma placa 30 por 30, com altura de 6 centímetros. Então, ela faz uma composição muito boa, aí falando mais da parte técnica, compõe muito bem com esse piso retangular 10 por 20. Ele gera muito menos resíduo na obra, então a gente tem pouquíssimo, corrigindo aqui, tem pouquíssimo desperdício de material na obra. Então a gente consegue ter uma modulação muito, muito bacana. E isso foi entendido pela prefeitura também, a gente conseguiu ter ótimos resultados, né? Praça bem requalificada, com ajardinamento, iluminação apropriada para pedestres. Aí a composição do piso tátil sendo feita corretamente, isso é muito bacana. Prova que realmente os profissionais absorveram o conhecimento e estão replicando. Essa foto aqui parece que é uma foto muito geral, mas você vê aqui esses 3 bancos do lado esquerdo, não em cima do piso tátil e nem em cima da circulação, né? Como se fosse a nossa faixa livre, mas ele um pouquinho mais recuado, onde as pessoas podem ficar à vontade ali, principalmente os pais vendo as crianças usando ali, utilizando os brinquedos da praça. Nós temos também esse exemplo muito bacana, também com a mesma filosofia, então não atrapalha a circulação de quem está usando a lona, e aí você pode ficar ali na sombra, vendo a atração que está sendo exibida. Essa foto, eu gosto muito dessa foto, porque isso prova que a gente consegue incluir todos num ambiente, né? Quando a gente comentou com eles, poxa, a gente tem 4 conjuntos de bancos, se a gente retirar uma cadeira, a gente consegue fazer pelo menos um conjunto de bancos acessível, né? A pessoa com deficiência que utiliza a cadeira de rodas, ela não chega na diagonal para compartilhar ali um jogo, uma conversa, alguma coisa. Ele chega de frente, como uma pessoa realmente sendo incluída naquele contexto ali. Isso é muito bacana. Quando você coloca o símbolo internacional de acesso, ninguém vai achar que você esqueceu de colocar o banco, né? Mas aí vai entender que a prefeitura também pensou nas pessoas com deficiência. Os estacionamentos, com a área de embarque e desembarque acompanhado de rampa, e as placas muito bem sinalizadas, né? Avisando ali que quem não tiver o cartão pode ser multado e rebocado também. Outro exemplo é a Orla de Araçatiba, que ficou muito, muito bacana. Esse é o contexto, né, do que a gente oferece de conhecimento para as prefeituras, mostrando que a sua calçada pode virar um processo de montagem, né? Um processo de montagem como se fosse um Lego. Então, você só vai encaixando
as peças e você vai seguindo com a calçada, nesse caso aí com piso tátil direcional também. A orla Zé Garoto, que eu acho fantástico lá, o ajardinamento, né, a gente conversou sobre a infiltração da água por esses locais, né, além de ficar muito bonito, né, causar um embelezamento no espaço público, você tem uma infiltração de água, porque você vê que o tento da jardineira entre as plantas e o piso não tem nenhum ressalto ali, o tento está bem na altura do piso, então faz com que drene a água por ali também. Fora que, né, várias palmeiras, a ciclovia bem ali ao lado esquerdo, na verdade a ciclofaixa, né, tem 2 pessoas ali utilizando, provando que se você fizer uma ciclofaixa com qualidade, que tenha coerência dentro do município, principalmente, com um mapa cicloviário muito bem definido, as pessoas começam a usar a bicicleta escolhendo qual é o tipo de modal que ele vai querer para se locomover. E a bicicleta nada mais é do que um modal muito interessante, porque também faz bem para a saúde, né? Aqui nós temos aqui mais uma foto, né, do espaço e as pessoas já utilizando esse espaço, ponto de ônibus com piso tátil, e aí sinalizando com a ciclovia, com a ciclofaixa, também com áreas de ajardinamento também por toda a sua extensão, e isso faz com que a temperatura fique mais amena também. E como eu achei muito interessante essa foto, que é como a prefeitura se relaciona com o cidadão, né? Eu acho muito legal quando você tem uma conversa através desse tipo de informativos, né? Você deixa uma mensagem, você deixa regras de convivência também, estabelecendo as regras para aquele espaço público. Essa comunicação, eu acho que também é uma boa prática para que a prefeitura não só tem que fazer a obra, né? Mas ela tem que fazer a obra, mas os munícipes também têm que se apropriar disso de forma a zelar e a cuidar por aquele espaço que o poder público construiu. O CEL, que é um centro educacional bem na entrada da cidade, também todo reformado, brinquedo para pessoas com crianças com deficiência, né, que utilizam cadeira de rodas, isso aí é fantástico isso. Existe uma lei que já determina que em todas as praças precisam ter brinquedo para pessoas com deficiência, principalmente as crianças. Então, e eles estão fazendo isso com muita excelência e a gente vê muitas praças com esse tipo de brinquedos, né? E aí o Traficalme, à esquerda, e a rota acessível, levando para dentro do centro educacional, e a gente ainda tem uma ciclovia beirando toda a extensão, estimulando aí a prática de esportes, andar de skate, uma área de lazer muito bem construída e projetada. A Praça do Barroco, eu fiquei encantado com essa praça, nós fomos visitar essa praça, né? Então a arquiteta fez uma área só para crianças brincarem, uma área só para pessoas se exercitarem, então são espaços bem divididos. Aí está aí o brinquedo para crianças que possuem deficiência motora, né, que utilizam cadeira de rodas. Fantástico, porque tem a criança, e essa criança aí está sozinha, né? Foi no momento que nós estávamos lá. Mas essa parte aqui de trás, do lado direito, é a parte onde abre a criança com cadeira de rodas, ela entra ali e pode brincar com um amiguinho. Isso é fantástico. Né? Então, não é só a obra, né? É empatia quando você consegue incluir todos nesse espaço público e todos com as mesmas vantagens. E, para finalizar, a Praça do Bananal, ponto de ônibus, um abrigo mobiliário urbano específico da região, com piso tátil, né? E todo o trajeto até a igreja, com rota acessível, com rampas adequadas, também brinquedo para pessoas com crianças com deficiência, rota acessível para ir para a igreja, a área de exercício também com rota acessível. E, para finalizar aqui, a gente tem esse trabalho incrível que foi feito, que eu até vou ler aqui para vocês rapidamente, como é que isso está determinado. O que a gente conversa ao longo da capacitação é o seguinte: não dá para você colocar
piso tátil, a princípio, num curto período de tempo em toda a cidade. Mas é importante que todos os equipamentos públicos tenham uma rota acessível. Essa rota acessível ela precisa estar ligada a um tipo de modal, um determinado modal, né, para que você tenha, naquele trecho, naquele trajeto, uma rota que te leve para algum equipamento público, principalmente os que são mais usados pela cidade ali da prefeitura em questão. Então, essa foto, ela delimita, né, fica estabelecido que em todo o território de Maricá, todos os imóveis tenham suas calçadas construídas ou reformadas após a aprovação desse dispositivo, localizados dentro de um raio mínimo de 200 metros. Então, você estabelece um raio de atuação, lógico, não se esquecendo dos modais, e aí você faz, a princípio, de início, essa rota aí já estabelecida pela prefeitura. Tudo é um começo, né? Então, a gente tem que começar de algum ponto e de alguma referência. E com essas referências, a gente consegue ir construindo uma cidade acessível ao longo dos anos. E a última foto, essa foto eu acho que é o que vale mais a pena de todo o programa, de todo esse esforço e sacrifício, ter um sorriso desse quando a gente entende que é possível, sim, persistir, acreditar, lutar para que a gente possa ter cidades mais acessíveis e mais inteligentes, né? Porque a cidade inteligente, ela começa por uma cidade acessível. Ok? Obrigado, gente. Obrigada, Luiz. Muito bom, Luiz. Érica, eu queria deixar umas palavras com o Luiz aqui. É impressionante, eu fico impressionado e dá uma satisfação muito boa de ver o quanto evoluiu, né, Luiz? Lembra no início, em 2010, o Luiz que já trabalhou na BCP, começou na BCP em 2010, junto com o programa, e como evoluiu as discussões, as cartilhas, que cartilha maravilhosa, a evolução das cartilhas. Lembro das audiências da sociedade, lembra, Luiz? Nova Iguaçu, as primeiras, que é fantástico a evolução. Bom, o programa... Verdade. O programa, por isso tem programa, ele continua, não para, né? Não tem fim o programa, né? Quanta melhoria vem trazendo isso aí. O Marcelo Caiuca, que está nos assistindo, aí, começou em 2009, eu e o Marcelo indo conversar com a Firjan. Imagina, isso aí. Em 2010 começou o programa e hoje está aí com essa... Fantástico, é fantástico. Não, eu tenho uma pergunta, Luiz, aproveitando esse momento aqui, eu tenho uma pergunta, e antes de fazer a pergunta também, eu queria citar aqui um amigo, aqui, o Carlos Guimarães, do Espírito Santo, da Secretaria do Espírito Santo, subsecretário, que está acompanhando esse projeto aqui, está interessado também em usar o programa no Espírito Santo. Okay. Até um abraço para ele. E eu deixar uma pergunta para você. A gente falava muito das rotas acessíveis, você lembra disso, a discussão, e o pessoal perguntava, mas eu preciso colocar o piso tátil em tudo, e o direcional. Como é que ficou isso? Como é que está isso hoje, essa discussão nas prefeituras, Luiz? As rotas acessíveis, o seguinte, a gente mesmo conversava bastante sobre isso, se teria que levar em tudo quanto é calçada. Como é que está sendo tratado isso hoje? Só um minutinho antes. Gustavo, tira o compartilhamento da tela, que aí fica maior para as pessoas te verem. Perdão. Esqueci. Então, assim, bom, obrigado pela pergunta. A gente tem uma experiência, assim, que é muito... porque a gente entende que cada prefeitura ela tem um tempo, né? Ela tem um time, ela tem um momento ali, a gente tem que observar muito bem desse momento. Mas, assim, seria legal se a gente tivesse uma cidade toda com piso tátil? Seria bem legal. Só que a gente não pode começar com uma utopia de que a gente vai resolver num curto espaço de tempo todo o problema da acessibilidade da cidade. Principalmente para cidades que já estão muito consolidadas. Cidade consolidada é muito difícil, porque aquilo ali já se tornou uma referência para os munícipes daquela região. Então, se a gente pudesse, pelo menos, começar a acessibilidade pensando nos equipamentos públicos, já seria um grande começo, né? Uma biblioteca, Câmara de Vereadores, hospitais, postos de saúde, todos esses equipamentos seriam interessantes começar por eles,
Porque quando o munícipe, o cidadão, ele começa a entender que está tendo uma preocupação a mais, isso vai evoluindo naturalmente. Mas o importante é que não seja uma ação isolada, mas que seja uma ação contínua e sistêmica de todo o processo. Para isso, você tem que ter um manual de calçada estabelecido e muito, muito bem montado para isso, né? Estou vendo o André Luiz aqui de Nova Friburgo falando que manual. Tem vários manuais hoje, né? Alguém perguntou se pode ter esses manuais, são públicos, né? Pode ser acessados, né? São todos manuais o de Paracambi, o Guapimirim, enfim, o de Nova Friburgo, são vários manuais aqui, que são todos eles disponibilizados, esses manuais que foram elaborados por esse período de 10 anos, são todos eles disponibilizados. Depois, querendo, a gente passa a informação no grupo lá, quais os que já têm os manuais, para vocês poderem olhar. Eu coloco os manuais no grupo, se quiserem também. Perfeito. Eu queria, na verdade, parabenizar. Muito. Ué, caiu. Provavelmente é parabenizar você, eu faço isso. Parabenizar você, parabenizar todo o pessoal que está aqui participando das prefeituras, estão dando parabéns para você, Luiz. Obrigado. Realmente é um trabalho fantástico. Você, quando entrou na BCP, deu uma levantada no programa Calçada. Fechou. E agora na Firjan também, dando continuidade a esse trabalho aí no programa, que é fantástico esse programa. Eu gosto muito desse programa. Está aí o resultado, né? A gente está vendo o resultado, as prefeituras. Você talvez citou 22 prefeituras, mas tiveram mais, né? Algumas lá do passado, né? Mangaratiba, Nova Iguaçu, não sei se está nessa lista dos 22. Não, a nossa área de abrangência, ela compreende 35 prefeituras. Isso mesmo. Mas sempre quando muda a gestão, né, a gente precisa voltar para fazer a renovação da carta de intenção. Se eu lembro bem que... Hoje nós temos 22 participantes mesmo. Então, mais umas 34 que já tiveram participado. Dentro dessa aí chegam quase umas 34 que já participaram, né? 22 efetivas hoje, né? Isso mesmo. Perfeito. Luiz, depois de 10 anos de trabalho, né? E eu acompanhei já desde o início também essa situação que era dupla e dinâmica, né? Eduardo e Luiz. E eu achei muito interessante, assim, porque a gente vê que é um trabalho de muito esforço, né? Então, foram longos 10 anos aí, acho que no entendimento da necessidade da acessibilidade, né? Depois na aplicação disso, e depois na aplicação adequada disso, né? Porque tem toda uma consolidação desse conteúdo, desse conceito na prática, né? E eu acho muito interessante você apresentar hoje resultados de obras, né? É a materialização de todo um trabalho de longo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi o maior desafio que os municípios enfrentam nesse programa. Tá, então, um dos maiores desafios que a gente encontra quando a gente chega no município, no território mesmo, né? Porque foi o que eu falei na apresentação. É muito simples a gente fazer um seminário de acessibilidade. Mas como isso se dá na prática, né? Como você levar a teoria de um evento para a prática contínua, constante, dentro de uma prefeitura. Isso é um outro assunto, né? É um caminho muito longo. O desafio que eu mais encontro junto com os amigos aí, técnicos, arquitetos, engenheiros dessa caminhada, é encontrar uma cidade consolidada onde a gente tem muito avanço de construções na calçada. A gente tem aí uma série a questão da ordem urbana é muito importante, a questão da postura é muito importante, porque quando a prefeitura fala que é dever do munícipe de construir e manter a calçada, ele entende psicologicamente que aquele espaço que está na frente dele, da frente do lote dele, é dele. E aí acontecem as contradições e os entendimentos errados, né? Inclusive, essa é uma grande contradição, inclusive, com a Lei Brasileira da Inclusão. Perfeito. Que contrapõe essa questão da responsabilidade de ser do munícipe, né? Justamente por conta disso. Perfeito. E aí ele entende que aquilo ali também faz parte do RGI dele, coisa que não é um espaço público, mas que é de responsabilidade dele. Essa não é uma coisa fácil de terminar com isso, porque você precisa de uma comunicação muito eficiente das prefeituras para começar a mudar essa cultura, mas o desafio maior é encontrar uma cidade consolidada e você fazer a acessibilidade correta
da forma como a norma nos orienta, como os decretos e as leis também nos direcionam. Encontrar o bom senso para você colocar tudo isso dentro da cidade e ao mesmo tempo que faça com que essa cidade seja acessível para todos, né? Que todos tenham os mesmos direitos e oportunidades naquele espaço público. Tem uma pergunta aqui, ela é até bem longa, vou tentar. É do Sérgio Augusto. Ele pergunta assim, como resolver a implantação de rampa de acessibilidade para calçadas estreitas? A 90-50, ela não apresenta muitas opções. Adaptações para a mobilidade, quando o espaço é disponível, é sempre mais fácil. E para calçadas estreitas, é mais complicado. Isso a gente já sabe, que é a questão da consolidação da cidade, como você está colocando, né? É verdade. Então, ele fala, o modelo longitudinal é adequado quando o passeio é no máximo 1,50 m de largura, ou o restante tem forração vegetal, pois cria um desnível desejado e indesejável para a rota. Ou seja, ele está aqui questionando essa questão da pouca largura em alguns lugares, né? E como resolver essa questão, já que a 90-50 na verdade, ela não traz todas essas questões bem resolvidas, né? A norma ela é um direcionamento para a gente começar um trabalho. Quando você está no território junto com os técnicos, a gente vê que nem sempre, que é o que você falou, nem sempre que o que está na norma é o suficiente para suprir uma solução. Então, nós, com todo eu costumo falar para eles assim, ao invés de você aumentar o zoom, você diminui o zoom, para que você entenda quais são aquelas soluções para aquele local. Eu entendo que a faixa livre com 1,20 mínimo, que não deveria nem ter poste nesse caso, né? Mas, enfim, a iluminação pública é um outro seminário. Quando você tem essa largura de 1,20, eu acho que você consegue colocar a rampa longitudinal, tá? Ou até mesmo um traffic calming, que aí você sai do modelo rampa e você entra no modelo onde você usa esse elemento para unir as duas calçadas. Depende muito de caso a caso. Eu não sei se é numa faixa de travessia, eu não sei se é numa super quadra que eu preciso ter uma rampa em algum momento, mas a gente precisa saber o que é o melhor para aquele local ali, tá? Nem sempre a gente vai ter todos os ovos no mesmo cesto, mas a gente precisa das outras secretarias também para tomar uma decisão. Vou dar um exemplo rapidinho. Em Paracambi, a gente está tendo uma oportunidade lá com a nossa amiga a arquiteta Márcia, não sei se ela está por aí. Tá. Está por aí? Tá assistindo, não ia perder. Não ia, né? E aí a gente tem uma rua maravilhosa lá, que é a Rua dos Operários, Vila dos Operários, com árvores centenárias, uma coisa maravilhosa que levava para a fábrica de Paracambi. A Márcia está com um projeto maravilhoso que é de você alargar as calçadas para que você possa ter um passeio mais adequado, sem tirar a vegetação, é lógico, a arborização, mas, ao mesmo tempo, você solucionar a questão da acessibilidade. Isso não é papel só de uma secretaria. A gente precisa de outras secretarias, de outros parceiros dentro da prefeitura, que a gente chama de secretarias, para que a gente possa, em conjunto, determinar uma solução. De repente, essa calçada que é estreita, ela pode virar uma rua de mão única, por exemplo, se for o caso, e aí você consegue alargar algum pedaço de trecho ou o trecho todo, pode ser uma solução também. Mas o que a gente encontra muitas vezes ainda, né, Luiz, é a questão de estar inadequada em relação à norma. Então, isso é algo, assim, de certa forma, está ilegal, né? É isso. Então, isso foi pontuado aqui pelo Sérgio, né? Em alguns momentos, uma vez não atendendo a norma, ela está ilegal. Então, isso é importante de estar atento, né? Existiram alguns casos que até a desapropriação não, né? A regularização da calçada precisou ser posta em prática, fazendo com que aqueles munícipes que avançaram para dentro da calçada perdessem aquele avanço que, na verdade, nem está registrado no IPTU dele, né? E uma das secretarias que participam muitas vezes é da educação, né Luiz? Perfeito. Chamada Secretaria da Educação, justamente para começar essa discussão desse problema de, no futuro, tornar a coisa deixar de ser ilegal e começar a cuidar mais das calçadas.
A Prefeitura de Maricá tem um projeto que eu amo, assim, como arquiteto urbanista, que é o projeto que a Ana Cláudia, não sei se ela também está aí de Maricá, Urbanista por um Dia. São crianças que eles capacitam, o Secretaria de Urbanismo, em parceria com a Secretaria de Educação, como o Eduardo falou, já educando as crianças a cuidar da cidade para o futuro. O Urbanista por um Dia é um projeto que faz com que a cidade tenha cidadãos daquela região que vão aprender a cuidar da sua cidade. Né? É muito, muito legal isso. Tem uma questão aqui também, se em algum dos municípios foi feita alguma pesquisa de satisfação pós-implantação. Então, a gente não tem essa pesquisa. Como a gente está numa evolução com alguns municípios, já fica até aí para os nossos amigos que estão assistindo aí das prefeituras, que já fizeram as obras, a gente poder fazer Vamos promover isso aí. Uma enquete aí, né? Maricá, Japeri e outros municípios que já fizeram obras. São Pedro da Aldeia. O material tem para avaliar, né, Luiz? Tem. Isso tem. E é legal quando o munícipe, a gente tem vários exemplos, né? Esse de Japeri que a gente mostrou aí na Rua da Negreiros, mal foi feita a obra, mal terminou, e a gente eu fui surpreendido por um munícipe que estava pegando lá um regador e molhando a grama que estava sendo construída pela prefeitura. Maricá fez uma orla maravilhosa, botaram uma plaquinha lá de papelão mesmo, e com leak paper, não sei quem é da época do leak paper, eu sou da época do leak paper. Do corretivo, né? Não vou falar a marca, né? Do corretivo. E falando assim, não destrua esse jardim. Isso é uma resposta muito positiva de que o morador está se apropriando do espaço e de que ele também está cuidando. Isso é uma grande resposta já na prática espontânea de que a prefeitura está no lugar certo, indo no sentido certo. Gente, está acabando o nosso tempo aqui hoje. Eu queria agradecer muito a presença do Gustavo, Luiz Gustavo, né, um grande amigo, e acho que é um trabalho muito bacana que tem apresentado, feito aí durante muito tempo. Eu queria aproveitar e estender também o parabéns, não só ao Luiz, mas a todos os técnicos de prefeitura que estão nos vendo aqui hoje, de todos esses municípios que o programa já passou aí, que acho que passando na história, já tem 1/3 do estado do Rio de Janeiro que já foi contemplado com esse programa em algum momento, e acho que valorizar esse profissional, que às vezes é tão pouco reconhecido no trabalho, que faz uma total diferença na construção de cidades justas, e acessíveis, e adequadas, e inclusivas. Então, eu queria deixar aqui a minha homenagem, né, a esses técnicos de prefeituras que nos acompanham, que também nos acompanham aqui no grupo, e dar, assim, realmente um parabéns pela dedicação que vocês fazem toda a diferença. Eduardo, quer dizer mais alguma coisa? Agradecer, já falou bastante, agradecer ao pessoal que participou, e esse resgate, esse trabalho com o pessoal, a equipe técnica da prefeitura foi excelente no início, né? Ele lembra bem como eles se motivaram em buscar trabalhar esse tema. Nós tivemos eventos, nós vimos técnicos chorarem, emocionados de ver como a gente não projetava e não pensava nisso, não? Érica participou em Nova Iguaçu, né? Foi. Fica um agradecimento a eles, foi muito bom, e está sendo muito bom trabalhar com essas equipes aí maravilhosas, prefeituras, e quem sabe agora vamos levar o programa para o Espírito Santo, aí ver com o Carlos Guimarães, ele está divulgando, é nosso apoiador, quem sabe no Espírito Santo, o ano que vem, vamos estar começando o programa lá também. Obrigado, Luiz, um agradecimento especial a você, por esses anos aí, por esse trabalho, sempre fiel ao trabalho na calçadas, com as prefeituras, passando todo o teu conhecimento de arquitetura. Está aí um monte de agradecimento a você, que está vendo aí. Obrigado, gente. Muito obrigado também, Érica, que está mediando com a gente. Gente, é isso aí. Tem mais pela frente, vai ter um próximo evento, vai ser divulgado lá no grupo, participa do nosso grupo, acompanha, e a gente tem um monte de assunto bom aí de cidades para tratar. Então, vamos transformar essas cidades, tá? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.